Olá, olá, seja Justa e hoje o assunto em pauta é muito importante para a regularização fundiária aqui da capital. Nós estamos falando de uma área muito grande do centro de Palmas, Coqueirinho e Tiúba. São dois loteamentos que têm ali uma sobreposição, mas quem vai explicar para a gente sobre isso direitinho é o juiz coordenador do NUPREF, o Núcleo de Prevenção e Regularização Fundiária da Corregedoria, Dr. Wellington Magalhães. Obrigada, doutor, por sua participação com a gente. Eu que agradeço, Paulo. Doutor, então explica para a gente qual que é a situação dessa região. A região do Coqueirinho e Tiúba, ela é uma região aqui dentro de Palmas e conhecida por um grande conflito fundiário, que é justamente a sobreposição do loteamento Coqueirinho e loteamento Tiúba. Quando o Conselho Nacional de Justiça determinou o restabelecimento das matrículas do Tiúba, consequentemente, era preciso encerrar as matrículas do Coqueirinho. Sim. Acontece que, até que essa decisão fosse proferida, muito aconteceu em termos de ocupação territorial. Então, nós temos aí um espaço de praticamente 10 anos em que muita coisa aconteceu naquela região. Muitas famílias para lá se mudaram. Nós temos lá áreas institucionais como o Exército, o sindicato, nós temos o cemitério, a casa de prisão de Palmas. Então, criou-se uma situação em que era preciso cumprir, é preciso cumprir a decisão do Conselho Nacional de Justiça que determinou o restabelecimento das matrículas do Tiúba. No entanto, é preciso também conhecer a realidade ocupacional daquela região. Por isso, a pedido mesmo do CNJ, a Corregedoria Geral de Justiça, através do NUPREF, desenvolveu uma estratégia voltada para dar cumprimento a essa decisão de restabelecimento das matrículas do Tiúba, que é o plano de trabalho que nós desenvolvemos instituído pelo provimento 01 de 2024 da Corregedoria Geral de Justiça. Esse provimento ele vem trazer 10 etapas que nós precisamos seguir para dar cumprimento à decisão do Conselho Nacional de Justiça. Para a gente entender, doutora, a gravidade, né, vamos dizer assim, da situação lá. Tem muita gente com um lote, né, um terreno, tem vários donos, seria assim, mais ou menos? Nós estamos agora com a primeira audiência pública designada para 11 de novembro. Certo. Essa primeira audiência pública, ela se destina à primeira etapa do Coqueirinho. Não é de toda a área do Coqueirinho Tiúba, é somente da primeira etapa. Só para você e para quem nos ouve ter uma noção, essa primeira etapa que nós vamos realizar agora, essas audiências públicas, são 15 matrículas do Tiúba que, de acordo com a decisão do CNJ, precisam ser reestabelecidas. Uhum. Consequentemente, para que eu restabeleça essas 15 matrículas, eu preciso encerrar as matrículas do Coqueirinho. Acontece que nós, através do trabalho da vistoria in loco, de levantamento em campo, com as equipes das instituições envolvidas, município de Palmas, Corregedoria, Intertins, nós fizemos um mapeamento das áreas e lá, na primeira etapa do Coqueirinho, só para você e quem nos ouve ter uma noção, foi identificado 49 ocupações em cima dessas 16 matrículas do Tiúba. É muito complicado, né? Assim, sim, e agora, para que nós possamos seguir com o processo de restabelecimento, as audiências públicas, elas têm uma finalidade de conferir todo o trabalho que já foi realizado. Então, todos aqueles interessados que moram, que ocupam lá na primeira etapa do Coqueirinho,
e que passaram pela vistoria, agora essas pessoas serão trazidas até o Fórum de Palmas, onde terão a oportunidade de conversar com o NUPREF, com a Corregedoria Geral de Justiça, de apresentar a sua documentação, de confirmar todo o trabalho que foi realizado e, eventualmente, a gente mediar e fazer conciliações possíveis. Por exemplo, nós podemos ter uma situação em que um ocupante ele fez um acordo lá com o detentor, o titular de uma matrícula, e eles querem resolver esse problema e já colocar um ponto final. A audiência pública é uma oportunidade para isso. Que bom. Para que possamos resolver também essas questões de sobreposições através da mediação e da conciliação. Agora, se não se alcançar êxito nessas mediações, nessas conciliações, o processo vai seguir para a próxima etapa, onde o Estado ele vai emitir um parecer final sobre a regularização fundiária do Coqueirinho Tiúba. E aí, nesse caso específico agora dessas audiências públicas, apenas em relação ao Coqueirinho, primeira etapa. Então, só frisando, as audiências que acontecerão no dia 11 de novembro, elas são voltadas apenas para a primeira etapa do Coqueirinho. São 49 ocupantes, né? São 49 ocupantes que estão sobrepondo 15 matrículas do Tiúba. Na medida que o processo vai avançando, nós vamos realizar mais audiências públicas e vamos continuar chamando os interessados, os ocupantes, os proprietários, posseiros, para que venham participar dessas audiências em busca de uma solução desse conflito fundiário. É o momento, né, de todos estarem realmente presentes, porque a participação de todos ali é fundamental, né? Sim, sim, a participação é fundamental, mas eu ainda friso a importância de se passar a informação correta, porque muitas pessoas acabam me perguntando ou ligam na corregedoria, ligam no Intertins, porque estão sabendo das audiências, né, do dia 11, e acham que a dele vai entrar. Não. As audiências do dia 11 são voltadas para os interessados nessa regularização fundiária, especificamente lá da primeira etapa do Coqueirinho. Os demais esperem, aguardem que, na medida que o processo vai evoluindo nas etapas do plano de trabalho, novas audiências públicas serão convocadas. Certo, estão divididos por etapas aí. Cada um sabe direitinho qual é a sua etapa, né? Na hora da... Sim, sim. Inclusive, aquele que tiver dúvida, que se quiser saber se o processo dele está inserido ou não nessa primeira leva de audiências, pode fazer contato no Intertins ou diretamente no NUPREF. Nós publicamos um edital com a listagem de todos os interessados que devem comparecer. Estamos fazendo contato por telefone também com esses interessados para que todos possam comparecer no dia 11 no Fórum de Palmas a partir das 14 horas. Muito bacana. É importante mesmo estar com a publicidade, né, bem feita. Sim. Doutor, agora, para chegar à audiência, teve todo um processo, né? Que o senhor só lembrasse assim, o que foi feito para se chegar a esse momento da audiência? Bom, vamos lá. A decisão do CNJ, ela relacionou mais ou menos, aqui não vou lembrar de cabeça, mas em torno de 400 matrículas que deveriam ser restabelecidas, matrículas do Tiúba. Então, a primeira etapa foi a gente pegar todas essas 400 matrículas e nós autuamos, ou seja, instauramos um processo administrativo para cada matrícula do Tiúba. Num segundo momento, nós fizemos o levantamento das sobreposições para saber quais os lotes do Coqueirinho estavam sobrepondo os lotes do Tiúba. E então nós finalizamos essa segunda etapa. Numa terceira fase,
nós elaboramos um relatório que documenta muito bem essas sobreposições de matrículas. Mas veja bem, até então nós só trabalhamos com documentos. Certo. Somente na fase das vistorias é que nós colocamos as nossas equipes em campo e aí fomos visitar cada uma das ocupações, as posses, as propriedades. Aí o técnico chega, ele faz o levantamento topográfico da área, onde é que está a cerca, pega a declaração do vizinho, do outro vizinho, verifica a infraestrutura que está construída. Tudo isso foi documentado juntamente com o cadastro socioeconômico, que o cadastro ele é muito importante também para subsidiar a tomada de decisão. E finalizada a vistoria técnica com o cadastro socioeconômico, e hoje nós já estamos praticamente com esse trabalho finalizado em todo o Coqueirinho Tiúba. Olha que bacana, uma área grande lá, né? Isso, praticamente 5.000 hectares dentro de Palmas. Então, com a finalização desse trabalho de campo, dessa vistoria em todas as áreas, nós elaboramos um relatório prévio onde nós relacionamos cada matrícula do Tiúba com o seu respectivo titular e, logo abaixo, todas as matrículas do Coqueirinho com os seus respectivos titulares e ou ocupantes, posseiros, que dizem respeito àquele lote em específico. Ou seja, a ideia foi a gente fazer um trabalho para conseguir individualizar cada uma das matrículas do Tiúba que, de acordo com o CNJ, precisam ser restabelecidas. Depois dessa individualização, nós fizemos o levantamento da existência ou não de ações judiciais que tratam sobre essa problemática. Uma vez que, havendo ação judicial em trâmite, a questão deveria ou deve se deslocar para o juiz competente, que é quem teria a competência para resolver o conflito, porque já está judicializado. Pelo que nós levantamos, poucas ações foram distribuídas envolvendo essa questão. E depois da verificação da existência ou não de ações judiciais, nós avançamos então para a fase das audiências públicas de mediação e conciliação, que é o que está acontecendo agora. Como nós conseguimos finalizar todas essas etapas anteriores no Coqueirinho primeira etapa, nós então decidimos iniciar as audiências públicas com os interessados do Coqueirinho primeira etapa. Então, depois dessa audiência pública, o processo ele vai ser remetido para a Procuradoria-Geral do Estado, que vai emitir um relatório final pelo imediato restabelecimento das matrículas e, havendo causas impeditivas que dificultem ou que impeçam o cumprimento da decisão de restabelecimento, aí nós remeteremos o processo ao Conselho Nacional de Justiça para que o CNJ possa se manifestar sobre a melhor solução a ser dada a cada caso. É complexo, né, doutor? E no PREF ele atua ali como mediador, né? São vários parceiros, cada um na sua área, né, Sim, trabalhando. Sim, é bom a gente deixar claro que a decisão do Conselho Nacional de Justiça ela é em face do Intertins. Então, é uma decisão para que o Intertins promova o restabelecimento das matrículas do Tiúba, e isso deve acontecer junto ao cartório de registro de imóveis de Palmas. A corregedoria, ela entra nesse trabalho quando o CNJ, numa inspeção, chega para
a corregedoria para o Poder Judiciário do Tocantins e diz, olha, nós temos uma decisão aqui de 2009 que precisa ser cumprida e o Poder Judiciário precisa desenvolver uma estratégia para dar cumprimento a essa decisão. Então, nós iniciamos toda uma discussão, várias reuniões, muitos debates, para chegarmos a um plano de trabalho. Esse plano de trabalho ele foi apresentado no Conselho Nacional de Justiça, foi acolhido pelo CNJ e então nós iniciamos todas essas etapas visando individualizar cada uma das áreas e aplicar a melhor solução para cada uma das áreas de forma individualizada, porque assim a gente consegue resolver o conflito fundiário sem praticar nenhuma injustiça, porque nós vamos ter variadas situações no Coqueirinho-Itiúba. Nós vamos ter a pessoa lá que mora no Coqueirinho-Itiúba, que ela tem o documento do Coqueirinho, a matrícula do Coqueirinho, e ela tem a matrícula do Tiúba. Então não existe nem conflito aqui. Mas eu posso ter uma situação que o cidadão ele tem a matrícula do Coqueirinho, ele não tem a matrícula do Tiúba e ele mora lá há 20 anos, há 25 anos naquela região e o detentor da matrícula do Tiúba sequer a gente consegue localizar, entendeu? Então, todas essas situações, elas precisam ser, cada caso é um caso, elas precisam ter uma solução individualizada. Outra situação, nós temos o Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro tem uma área que está lá, na mesma região, em que existem matrículas, de acordo com a decisão do CNJ, que precisam ser restabelecidas. Aí, quando você faz o levantamento, essas matrículas estão inseridas onde? Onde hoje o Exército Brasileiro pratica exercício de tiro, de guerra, onde não existe nenhuma ocupação. Como é que nós vamos resolver essa problemática? Que, inclusive, é uma das problemáticas que encontra-se judicializada também. Então, a ideia da corregedoria foi dar cumprimento à decisão do Conselho Nacional de Justiça de forma a conhecer efetivamente a realidade fundiária ocupacional do Coqueirinho-Itiúba e, a partir desse conhecimento de cada situação, cada caso, você promover o cumprimento da decisão do CNJ e, eventualmente, havendo causas que impeçam o cumprimento da decisão, devolver essa situação para o Conselho Nacional de Justiça para que o CNJ aponte uma solução. Com certeza. Agora, doutor, só para as pessoas entenderem, tanto lá na questão do Coqueirinho-Itiúba quanto qualquer outra região, né? O que vale de documentação para a pessoa realmente ser dono daquela propriedade? Porque hoje você falou, tem alguém que tem um documento do Coqueirinho e tem alguém que tem um documento do Itiúba. Como que vê o que realmente vale e como que esse processo chega a pessoa ter o título definitivo do terreno dela? Hoje, a situação em que nós encontramos é uma situação de total insegurança jurídica, porque o cidadão que tem um documento do Itiúba, ele tem uma sobreposição com o documento do Coqueirinho. Aí vamos agravar um pouco mais a situação. Aí tem um outro terceiro, que não tem nada a ver com o Coqueirinho e nem com o Itiúba, e ele comprou, através de um instrumento particular, de uma outra pessoa, e ali ele desenvolveu uma atividade que já se faz, vamos lá, 20 anos. Essa pessoa, em tese, a depender da situação, ela já poderia, inclusive, já ter uma declaração de uso capião dessa área. Então, o interessante não é pensar quem é que tem um documento que vale ou que não vale. O interessante é todas as pessoas interessadas, envolvidas
nessa situação do Coqueirinho Tiúba, toda a documentação que eles tiverem que diz respeito a essa ocupação, que esses documentos sejam apresentados ao Intertins. Inclusive, no momento da vistoria que aconteceu, cada um dos ocupantes receberam uma notificação para que, num prazo de 15 dias, eles constituíssem advogado ou fosse até o Intertins e apresentasse documentos que comprovassem a legitimidade de estarem ali, ocupando uma posse no Coqueirinho Tiúba. Ou seja, todo mundo teve a oportunidade de apresentar os seus documentos referente a essa situação. E no final, quando finalizar as audiências e a gente passar para a parte final desse processo de regularização, tudo vai ser analisado para que a gente possa, balizado pela decisão do Conselho Nacional de Justiça, dar o encaminhamento devido pelo restabelecimento da matrícula nos casos em que deve efetivamente a matrícula ser restabelecida e naqueles casos em que houver impedimentos ao restabelecimento das matrículas, a gente fazer o encaminhamento para que o Conselho Nacional de Justiça possa dar uma orientação. Porque nós vamos ter, como eu disse, situações em que o restabelecimento será de plano, ou seja, a gente vai restabelecer a matrícula do Tiúba e ponto final, acabou. Cumprimos a decisão do CNJ. Mas nós teremos situações em que será impossível dar cumprimento. Imagina, por exemplo, como eu vou dar cumprimento à decisão na situação do Exército, por exemplo, onde eu vou restabelecer matrículas que estão dentro da área que hoje, há mais de 20 anos, é ocupada pelo Exército. Só que tudo isso tem repercussão jurídica. Sim. E como é que ficam as pessoas que são detentoras dessas matrículas? Elas vão ficar no prejuízo? Essas questões todas precisam ser enfrentadas, precisam ser analisadas no momento adequado. É um processo complexo, né? Por hora, então, quem é da primeira etapa, comparecer na audiência. Isso. Quem das outras etapas ficar de olho também, né? Sempre vai ter edital, vai ser amplamente divulgado, né? Isso. Então, assim, lá na primeira etapa do Coqueirinho, nós temos 49 ocupações que foram identificadas, que estão sobrepondo 15 matrículas do Tiúba. Essa primeira audiência pública do dia 11 se destina exclusivamente a esses 49 da primeira etapa do Coqueirinho. Esses 49, e mais alguns também, citados no despacho, eles estão relacionados, foi publicado um edital, esse edital está disponível na internet. Nós estamos fazendo contato com todos eles via telefone para comparecerem a essa audiência. Ah, mas meu nome não consta da listagem. Aguarde que mais cedo ou mais tarde o seu nome também vai aparecer. Ah, mas onde eu posso buscar informações sobre o meu processo? Primeiramente, junto ao Intertins, que é onde os processos tramitam. Isso precisa também ficar claro. O NUPREF, ele é apenas um articulador de todo esse trabalho, mas o processo de regularização ele tramita dentro do Instituto de Terras do Tocantins. Então, quero saber sobre o andamento do meu processo. Intertins. Quero saber quando a audiência do meu processo vai acontecer. Intertins. Procure o Intertins. Ah, eu quero saber sobre a situação do meu caso. Gostaria de obter uma informação do NUPREF. Faça contato com o NUPREF. A nossa equipe está à disposição também para tirar as dúvidas daqueles que quiserem.
Maravilha. O importante é que já caminhou, né, doutor? Sim, já estão sim. bem mais avançados. Sim, sim. Muito obrigada, então, doutor. Só lembrando, então, dia 11 de novembro, a primeira de uma série de audiências aí para tentar resolver a situação lá do Coqueirinho-Tiúba. A gente vai ficando por aqui, mas a Seja Jus continua on pelo site também, pelas nossas redes sociais. Até mais.